Graças a Deus por tudo que já temos ouvido nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós faremos mais uma vez uma mudança de agenda. Tenho o encargo de partilhar nessa manhã o capítulo 7 e 8 de Lucas, no mesmo tema, os odres novos e o vinho novo. Mas nós não iremos ao capítulo 12, nós iremos ao capítulo 7 e vamos seguir essa mesma ordem e encargo do que temos compartilhado até aqui. Então leiamos capítulo 7, a partir do verso 36 e o início de mais duas cenas que estão no capítulo 8. E nós vamos reunir essas três cenas dentro desse foco. Os vasos do testemunho do Senhor, os odres novos para conter o vinho novo. Então vamos ler do capítulo 7, a primeira cena, verso 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, porventura, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, capítulo 8, versos de 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. E finalmente a terceira cena, verso 26. Do mesmo capítulo 8.
Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e disse em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoninhado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vamos orar. Amado Pai Celestial, colocamos essa última sessão de meditação na Tua Palavra, nas Tuas santas mãos, e confessamos o quanto precisamos do suporte, da habilitação, da direção, do governo, do Espírito Santo. Por isso colocamos a Tua Palavra lida em Tuas santas mãos. Toma, te pedimos, e usa para falar intimamente, pessoalmente e também coletivamente aos nossos corações. Esperamos de Ti todas essas coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, desde o primeiro dia, então, temos visto que Lucas coloca uma ênfase particular no seu evangelho nesse assunto do odre, em especial, e em particular, é claro, do odre Jesus. Nós vimos um pouco dos capítulos 1 e 2, em sessão anterior, onde aquele odrezinho, o bebê de Belém, inicia então a sua jornada humana. Emanuel, Deus conosco, Verbo encarnado, o Filho de Deus em carne. Então nós vimos que no capítulo 3 ele entra no Jordão, e aquele que era um odrezinho, um bebê, guardado todo o tempo pelas mãos do Senhor, explicitando já aos 12 anos de idade a consciência que ele tinha de quem era. A mim me cumpre cuidar dos negócios de meu Pai. E esses negócios não eram os negócios da carpintaria, eram os negócios, os assuntos celestiais. Dos 12 aos 18 anos nós não temos nada descrito sobre ele, mas nós sabemos qual era o seu espírito e a sua condição. Ele era um carpinteiro, e ele certamente se tornou arrimo de família, cuidando de sua mãe, tão amada, e cuidando dos seus irmãos. Quando até mesmo esse odre está no final da sua jornada na cruz, você se lembra?
ele vê, esse é um dos seus brados, dos seus 7 brados na cruz. Ele vê ao longe a sua mãe aos pés da cruz. E ele faz provisão para ela. Ele pede a João, em outras palavras, que retire a sua mãe dali e a leve para sua casa, confiando-a ao discípulo amado. Meus irmãos, quantas vezes os lábios de Maria devem ter beijado aquela fronte. Agora ela vê aquela fronte com coroa de espinhos. Então o Senhor pede a João que retire a sua mãe dali e a leve para sua casa. E João então a recolhe ali, assim como também João recolheu Pedro. Quando Pedro negou o Senhor, aquelas 3 vezes, ele foi recolhido por João, que tinha uma casa em Jerusalém. Quando Maria Madalena recebe aquela notícia, junto ao sepulcro, naquele jardim que o Senhor havia ressuscitado, ela vai para a casa de João, porque ali ela vai encontrar Pedro e dar a notícia que o Senhor havia ressuscitado. Que quadro mais doce nós temos em tudo isso. Então, meus amados irmãos, quando esse odre precioso entra no Jordão, ali está, os céus abertos e aquela testificação. O vaso que Deus sempre buscou e nunca obteve, agora está ali no Jordão. Um homem segundo o coração de Deus. Você sabe que esse título foi referido a Davi. Mas, meus irmãos, ai de Davi, diante desse odre santo de Deus. Quanta distância há entre Davi, Salomão, José, Isaías, Jeremias, Elias, João Batista. Quanta distância deles, quanto a esse odre desejável, deleitável de Deus. Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento. Para nenhum outro homem os céus foram abertos e tal voz foi ouvida. Para nenhum deles, simplesmente porque todos eram pecadores. Então, quando nós chegamos ao capítulo 4, lá está ele, 30 anos de idade, maduro quanto às suas convicções absolutas de sua vida, sua missão, cheio da palavra de Deus. Quanto amo a tua lei, diz o salmista no Salmo 119. Ela é a minha meditação todo o dia. O Salmo 40, que é citado em Hebreus 10, que se refere a esse odre de Deus, Jesus, contém a seguinte citação: alegra-me fazer, ó Deus, a tua vontade, e dentro em meu coração está a tua palavra, ou a tua lei. Então ele toma essa palavra, a palavra com P maiúsculo, toma a palavra nas suas mãos, a palavra escrita. Então a palavra eterna, a palavra viva, o verbo, vai ler a palavra escrita. Como já citamos, ele lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Unção é para função. Então ele está tão claro e maduro sobre a sua missão. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, libertar os cativos e, finalmente, apregoar o ano aceitável do Senhor. Você sabe que esse texto de Isaías não termina aí? Você sabe que em Isaías 61 há algo mais que dá uma sequência imediata a esse versículo? E sabe como ele continua? E o dia da vingança do nosso Deus. Mas nosso Senhor não citou essa parte na sinagoga de Nazaré. Por quê? Porque a sua primeira vinda, como verbo encarnado, não era o dia da vingança do nosso Deus. Porque o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Então ele não cita a última parte de Isaías 61, mas sim, ele virá de novo para julgar o mundo com justiça. Então ali está o odre, como nós mencionamos, o odre
da palavra. Lucas 4. Então nós seguimos o caminho para o capítulo 5. E nós vimos o processo agora que ele operaria naquelas 4 cenas para preparar outros odres. Imaginem isso. Que tipo de odres? Odres que eram nada, barros disformes, alienados, perdidos, confusos, sem nada saber sobre a mente de Deus. Até mesmo depois que Pedro faz aquela confissão, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e imediatamente depois o Senhor fala que esse Filho do Deus vivo era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse. E Pedro, com a sua mente não transformada, ele vai dizer, tem compaixão de ti, Senhor, isso nunca te acontecerá. Mas o Senhor tão fielmente colocou a mão nesses odres, para fazer deles odres novos, para que contivessem um vinho novo. E agora vem aqui essa última expressão importantíssima. Não é apenas para que odres novos contivessem vinho novo para o deleite deles, já que você sabe que vinho fala de deleite. Em primeiro lugar, sobretudo, fala do Espírito Santo. Atos capítulo 1 que citamos, 1 e 2. Não estão embriagados, não estão cheios do vinho novo, literalmente falando. Estão cheios de outro vinho novo, o vinho do Espírito. Mas também, o vinho é uma figura claríssima na palavra de Deus de gozo, de deleite. João capítulo 15, a videira verdadeira. Para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Mas irmãos, não podemos parar aí. Odre novo, vinho novo para testemunho de quem é aquele que nos fez odres novos e que nos tem enchido de vinho novo. Então essa é a finalidade dos odres novos, cheios de vinho novo. Testemunho do Senhor. Então, ao examinarmos essas 3 cenas que temos aqui, precisamos manter isso em mente. Lucas, guarde isso, para você continuar, se assim o Senhor te conduzir, meditando nesse evangelho, que sei que os irmãos, pelo menos aqui em Contagem, têm feito assim. O foco de Lucas é bem diferente de Marcos. Marcos enfatiza o servo do Senhor, o boi. O boi no campo até o capítulo 10 e o boi no altar, do capítulo 11 ao 15. O boi em serviço, ministério do Senhor, e o boi no altar, indo para a cruz. Isso é Marcos, o servo do Senhor. Lucas não. Lucas enfatiza o homem segundo o coração de Deus, o odre de Deus. Por isso a ênfase em Marcos está nas mãos do Senhor, porque ele está servindo, é o servo perfeito. Mas a ênfase de Lucas está nos pés do Senhor. Se você estudar o Evangelho de Lucas, são 7 menções sobre os pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque Lucas vai descrever esse odre jornadeando. Como falamos, o odre que Deus buscava, mas nunca até aqui havia obtido. E agora esse odre está trilhando, palmilhando a terra. E o que acontece com as pessoas que o tocam? Elas se prostram aos seus pés. E essa é uma ênfase tão linda desse evangelho. Aqui nós estamos vendo mais 2 nessas 3 cenas. Estamos vendo uma mulher na primeira cena, já vamos entrar nela, prostrada aos pés de Jesus. E nós estamos vendo um ex-endemoninhado, agora vestido em perfeito juízo, e é só Lucas que registra esse fato, não do gadareno. Mateus também registra o gadareno. E Marcos também. Creio eu que Marcos também. Mateus certamente. Mas só Lucas registra que o gadareno está prostrado aos pés de Jesus. Mais do que isso, ele registra que ele pede para entrar naquele barco e seguir com Jesus. E precisamos entender bem por quê. Não apenas o Senhor o curou, algo mais foi realizado ali. Então vamos para a primeira cena. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa mulher que ungiu os pés de Jesus. Vamos pensar juntos alguma coisa sobre ela. Veja o verso 37. Uma mulher da cidade. Agora, entre vírgulas, nós temos pecadora. Ora,
todos os homens e todas as mulheres são pecadores. Por que será que essa ênfase é dada a esta mulher? Então há, sem dúvida, uma alusão clara a que essa mulher possivelmente fosse uma mulher que trabalhava em prostituição. Então, uma mulher da cidade pecadora. Um detalhe também até aqui. Não confunda, porque os relatos são muito distintos, essa mulher com Maria de Betânia. Ela não é Maria de Betânia. A unção do Senhor na casa de Maria, 6 dias antes da cruz, é um caso à parte. Não tem relação com esse texto aqui. As nuances são muito diferentes. Nós vamos ver. Então isso também é importante você saber. Então essa mulher pecadora, veja, sabendo que, note aí, ele, interessante essa nuance de Lucas. Por que será que não foi escrito Jesus? Foi escrito ele? Muito provavelmente, não estamos sendo dogmáticos aqui não, mas estamos buscando entrar no quadro. Muito provavelmente, essa mulher já tinha tido conhecimento a respeito de quem ele era. Algum contato com o próprio Jesus. Talvez ouvindo, talvez ali no meio da multidão, recebendo as suas palavras, envergonhada, procrastinada, marginalizada. Mas agora aqui, ela fica sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu. O que ela faz? Leva um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, vamos parar já aqui um pouco. Tudo que vai acontecer aqui, a partir desse ponto, é uma atitude totalmente indecorosa para uma mulher. Imagine, ela não foi convidada. O Senhor foi convidado por esse fariseu, o Simão. E o Senhor acedeu ao convite, como ele frequentemente fazia. O Senhor não faz acepção de pessoas. Então ele entrou na casa do fariseu, assim como ele falou com o fariseu Nicodemos e muitos outros. Muitos fariseus na casa de Mateus, Levi, depois que Levi deixou a coletoria. Então o Senhor entra na casa desse fariseu e essa cena acontece. Não tenha nenhuma dúvida que nesse jantar não tinha mulher nenhuma, porque assim era. Então de repente alguém irrompe pela porta, uma mulher. E ela tem um objeto único naquele jantar. E ela vai em direção àquele objeto. E podemos dizer que aquele objeto é muito específico, porque não é apenas a pessoa de Jesus, são os pés de Jesus. Então ela entra com esse vaso de unguento, irrompendo pela porta. Todos certamente olharam para ela espantados. E ela então, conforme diz o relato, as mesas frequentemente, normalmente, eram baixas, várias mesas, porque eles se assentavam em um jantar assim, em grupos, não havia uma mesa para todos, várias mesas. E havia distinção, conforme a posição das mesas, quais eram as mesas para os convidados mais honrados. Tudo era ordenado pelos fariseus, como nosso irmão já nos lembrava em outras sessões. Tudo era meticulosamente ordenado. Então essa mulher passa pelo meio das mesas. E se Jesus foi convidado, certamente deveria haver para ele, certamente havia, uma mesa no centro. Porque ele foi especialmente convidado por esse fariseu. Mas nós vamos compreender, por essa parábola, que o fariseu, de alguma maneira, o convidou para humilhá-lo. O fariseu o convidou para prová-lo. O fariseu o convidou para que ele fosse exposto, como quem sabe se nem um profeta sequer ele fosse. Porque você viu à frente no texto que o fariseu pensa consigo mesmo. Ele não fala com a sua boca, ele apenas pensa. Se este fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Não é assim?
Então, sigamos, verso 38. Estando por detrás aos seus pés, as mesas baixinhas, então, os homens debruçados sobre a mesa, assim, com o cotovelo assim, e com as suas pernas fletidas para trás. Assim eles comiam e tinham comunhão naquelas mesas baixas. Então Jesus certamente estava lá, assim, nessa posição, com seus pés fletidos para trás. Aquela mulher foi imediatamente aos seus pés, por trás dele. Chorando, verso 38, e regava os seus pés com as suas lágrimas. Em todo o relato, mais uma pausazinha aqui, você vai ter 6 vezes a menção nesse relato, a referência aos pés de Jesus. Nós citamos que são 7 no Evangelho todo. Você tem, quanto aos pés de Jesus, nesse relato, 6 referências. Quando o texto aqui diz regava-os, no texto original você não vai ter o regava-os, você vai ter regava os seus pés com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Mais uma atitude muito indecorosa. Essa mulher colocou todo o decoro de lado, porque a primeira coisa, ela nunca entraria nessa casa, como já falamos, e segundo, ela nunca entraria nessa casa com os cabelos soltos, porque isso era uma vergonha para aquelas mulheres. Elas teriam que andar com seus cabelos presos. Então, quando ela chega diante dos pés de Jesus, ela solta os seus cabelos, porque ela está chorando e limpando os pés empoeirados do nosso Senhor Jesus, vindo das ruas. Ela está lavando com as suas lágrimas, mas ela não vê toalha, não tem aquele vaso específico que deveria ter, pelo menos para lavar o pé do convidado mais honrado. E nosso Senhor vai dizer isso depois. Então ela não vê nem mesmo uma toalha. E sem cogitar de mais nada, ela solta os seus cabelos e usa os seus cabelos como toalha. E vai enxugando os pés do nosso Senhor Jesus. Quando aqueles pés estão limpos, estão secos, então ela toma o seu pequeno tesouro, o unguento precioso, e começa a umedecer o pé do Senhor e ungir o pé do Senhor. Os pés do nosso Senhor, assim como os pés de qualquer outro naquela época, eram pés fissurados, andando na poeira, andando nas ruas. Como ficaria hoje o pé de qualquer um que andasse de chinelos pela rua o dia todo, ou quem sabe a semana toda. Fissuras. Então, depois de lavá-los, depois de enxugá-los, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, que o cabelo comprido é uma glória da mulher. E por isso essa glória, segundo o ensino dele ali, deveria ser coberta. Cabelo, glória da mulher. Quando ela toma esses cabelos, que representam sua glória, e enxugam os pés do Senhor, é claro que a metáfora soa de maneira tão maravilhosa. Ela está colocando toda a sua, entre aspas, glória, tudo que ela possuía, via e tinha, aos pés daquele que ela foi buscar, o nosso Senhor. Então ela unge, continuando o verso, enxugava com os cabelos, beijava-lhe os pés, temos mais uma ação aqui, anterior à unção, né? Beijava-lhe os pés. Preste atenção. Só há 2 registros nos evangelhos de alguém beijando Jesus. Maria de Betânia não beijou os pés de Jesus. Qual foi a outra pessoa que beijou Jesus? Judas Iscariotes. Quando nosso Senhor foi beijado por ele, ele disse: com um beijo tu traz o Filho do Homem. Embora o Senhor já soubesse o que ele iria fazer, desde que os discursos no cenáculo começaram, em João capítulo 13. Então são 2 beijos apenas registrados, tão diferentes.
um beijo de absoluta devoção, um beijo de absoluta adoração e um beijo de traição. E quando colocamos os dois juntos, que quadro nós temos, meus amados irmãos. E bendito seja o nosso Senhor. Nós não estamos na corrente de Judas Iscariotes. Nós estamos pela graça do nosso Senhor, na mesma corrente dessa mulher. Louvado seja o Senhor. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Agora vamos ver o que está se passando na outra pessoa que está nessa cena. O anfitrião, o fariseu. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Está vendo? Ele não falou nada audível. Ele só pensou. Imagina que ele iria falar uma coisa dessa. Mas pensar foi o que ele pensou. Se este fora profeta. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está dizendo assim: agora eu estou claro que esse que tem sido chamado de profeta para alguns e até por Messias, de Messias por outros, na minha avaliação, ele não pode ser mais do que um pobre pregador itinerante, vagando por aí e falando coisas que nós, fariseus, não concordamos. Um pobre pregador itinerante. Porque se ele fosse profeta, verso 39, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: ó nosso Senhor, meus irmãos. O fariseu não disse nem uma palavra, mas diante dele está aquele que conhece os pensamentos dos homens. Salmo 16 diz: tu, Senhor, conheces os pensamentos, a mente e os corações. Então ele vai dizer algo sublime, meus irmãos. Ele vai contar mais uma parábola. Esse é o mestre das parábolas. E essa parábola poderíamos chamá-la de a parábola dos dois devedores. Dois devedores. Um devedor devia 500 denários. Mas tinha um outro devedor que devia 50 denários, um décimo. Mas ambos eram devedores. Então, não há diferença na dívida em si de nenhum homem ou mulher para com Deus. A nossa dívida é absoluta. Isso é o que nos ensinam as Escrituras e que sabemos pela nossa própria experiência. Mas veja como o Senhor está abordando esse caso. Ele está como que dizendo assim, no início dessa parábola: essa mulher, vivendo como viveu, andando como andou, trilhando esse caminho, ela é uma devedora de 500 denários. Agora você, um homem que conhece a lei, um homem que conhece a palavra, um homem que procura ser austero consigo mesmo e observador de todas as coisas, que entende que não deve tocar nada impuro, e todo o regulamento cerimonial, você também é um devedor. Mesmo que você ache que a sua dívida é uma dívida de 50 denários. Porque, na verdade, diante de Deus, não há distinção das dívidas. Mas o Senhor quer que o fariseu entenda o que ele está falando. Porque ele fez a comparação nos seus pensamentos. Se ele soubesse quem é essa mulher, aí eu sei que ele seria um profeta. Porque nem sequer ela se aproximaria dele, ou se ela se aproximasse, ele iria fugir dela. E nunca iria permitir que uma tal mulher o tocasse. Então, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Mas, não tendo nenhum dos dois com que pagar. Como será que isso deve ter entrado no coração desse fariseu? Até que ponto será? Não sabemos. Será que ele está começando a perceber alguma coisa? Nenhum dos dois tinha com que pagar. 2 devedores, a mulher e o fariseu.
Então perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Sabe, irmãos, o que me parece aqui? Só uma sugestão. Que esse homem talvez tenha pensado de novo consigo mesmo assim. Mas isso aí é uma coisa facílima de responder. Veja bem o que ele está dizendo. Só um insensato pode ter uma outra resposta. Não é? Então agora eu estou achando que nem rabi ele é. Nem um mestre ele é. Porque ele está fazendo a pergunta mais óbvia que um homem pode responder. Qual amará mais? Simão diz assim, suponho, interessante esse suponho, não é? Parece que ele está ali no pináculo do seu orgulho, dando essa resposta. Eu suponho que é aquele a quem mais se perdoou. Então o Senhor, na sua gentileza, ternura, Ele diz, julgaste bem, boa resposta. E continua. E voltando-se, veja, para a mulher. Terminou a relação aqui necessária com o anfitrião, com o fariseu. E agora o Senhor está ocupado realmente com aquela pessoa que estava ali aos pés dele. E o que ele diz? Chama a atenção do fariseu para ela, verso 44. Vês esta mulher, como ele não veria, não é? Vês essa mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijos. Ela, entretanto, ouça, desde que entrei, isso significa até aquele momento, ela não havia parado a sua atitude. Desde que eu entrei, ela não cessa de me beijar os pés. Amados irmãos, que cena! Vamos pensar rapidamente sobre Gênesis 18. Como uma ilustração também do que está ocorrendo aqui. Nosso Senhor, Ele fez nessas teofanias, como são chamadas, 11 visitas a Abraão registradas no livro de Gênesis. Algumas de forma não teofânica, outras de forma teofânica. 11 visitas. A primeira, Abraão estava lá no Ur da Mesopotâmia, a terra dos ídolos, a terra dos deuses, a primeira. A 11ª, ele está em Moriá. Alguém que foi tirado da absoluta idolatria. A tradição hebraica registra que a própria família de Abraão, ou de Abrão, como ele chamava, manufaturava ídolos. E também registra que em Ur havia pelo menos 2.000 tipos de ídolos diferentes. E lá estava Abraão. Até como Estevão registra, como Estevão prega e Lucas registra em Atos 7, o Deus da glória apareceu a Abraão. Então ele vai, aí está a história do odre de novo, o odre Abraão. O Senhor vai visitando Abraão, visita após visita, visita após visita. É uma linda linha de estudo. Tomara que você se desperte para fazê-la. Gênesis 12 até Gênesis 22. Então, quando nós chegamos na 11ª visita, ele está em Moriá. Irmãos, um vaso das trevas, Abrão, foi trabalhado de tal forma pelas visitações de Deus. Digamos, a linguagem de Jeremias, ele foi mudado de vasilha em vasilha. Lembra-se a história de Jeremias 48, se referindo a Moabe? Diz que Moabe, que é figura da carne na Bíblia, não mudou o seu sabor, porque não foi mudado de vasilha em vasilha. Por isso seu sabor não se alterou. Então o processo do Senhor de formar vasos novos é exatamente esse, nos mudando de vasilha em vasilha. Convicção de pecado, purificação, capacitação, ocupação. E esse processo segue, como vimos em Lucas 5.
de vasilha em vasilha, de vasilha em vasilha. E assim foi Abraão. Até que ele sai de uma situação de idolatria, veja isso, para uma situação de representatividade. Abraão, em Moriá, representa nada menos que Deus o Pai, meus irmãos. Deus o Pai, oferecendo naquele altar o seu único e amado filho, Isaque. Então ele sai de uma condição tal para uma representatividade plena de Deus o Pai. Oferece-me o teu único filho Isaque, a quem amas, em um dos montes que eu te mostrarei. Que figura nós temos da cruz do Calvário e do drama da redenção. Então, quando nós chegamos em Gênesis 18, que citamos, nós estamos na 7ª visita de Deus a Abraão. Rapidamente, para seguirmos, o que acontece lá? Abraão está sentado na porta da tenda, fazendo mais ou menos o que alguns aqui já estão fazendo, né? Sabe, lá com o seu abanador. Porque ele está sentado na porta da tenda. Por que ele está na porta? Porque lá dentro está insuportável. Porque o texto diz, no maior calor do dia. Gênesis 18. E sabe o que acontece? Ele vê 3 homens vindo na sua direção. Só que quando você lê o primeiro versículo de Gênesis 18, está escrito assim, apareceu o Senhor, Yahvé, a Abraão, quando ele estava nos carvalhais de Manre, na sua tenda. O Senhor. Então Abraão vê de longe 3 homens. Um deles é o próprio Senhor, uma cristofania, uma manifestação de Cristo, que não é encarnação, é óbvio, antes da sua encarnação. Há muitas teofanias no Velho Testamento. Então, aí está. Eles 3 vêm em direção à tenda de Abraão e Abraão os vê. E o que ele faz? Ele deixa a sua posição na porta da tenda, corre em direção a eles e prostra-se aos seus pés. Ele diz assim, Senhor, se eu acho mercê diante de Ti, fica conosco. Parece que ele já tinha, de alguma maneira, as coisas previamente preparadas, só parece. Porque então ele já fala o que ele quer fazer, ele nem ouviu se aqueles homens vão ficar ali ou não vão ficar. Então ele já oferece o que ele tem. Ele diz, se eu acho mercê diante de vós, fiquem conosco. E eu vou preparar, eu vou tomar 3 medidas de farinha, eu vou mandar preparar um pão assado ao borralho. E então, eu também vou preparar água. Aí está, água para lavar os vossos pés. Então, o Senhor, dentre aqueles 3 homens, eram 3 homens, não é? Na visão de Abraão, disse assim, faze como disseste. Ou seja, eles foram convidados a estar com o Senhor. O Senhor nunca, nunca, nunca se assentaria numa tenda onde ele não foi convidado. Lucas 24, discípulos de Emaús. Já é tarde, o dia declina, fica conosco. Então diz que eles consentiram em ficar com ele. E então, sabe o que ele faz? Ele corre na tenda de Sara. As tendas parecem tão pequenas e tão calorosas que a Sara tinha a tenda dela também. Então ele corre na tenda de Sara e já diz, prepara rápido um iogurte aí, uma coalhada com leite bem fresco, porque esses homens vão ficar conosco. Correu para o seu criado e falou, pega aquele novilho tenro e bom e prepara rápido, porque esses homens vão ficar conosco. E sabe o que é lindo naquela cena, irmãos? Porque parece que ilustra de uma maneira tão bonita que estamos vendo aí em Lucas 7. É dito que Abraão, veja, é Abraão de quem nós estamos falando. É o Abraão. Ele prepara tudo isso. E você vai ver lá em Gênesis 18, que enquanto aqueles homens assentam, sem falar nenhuma palavra, os homens assentam, começam a comer, e Abraão fica em pé olhando para eles. Ele está numa posição de servo, olhando aqueles 3 comerem, tudo que ele preparou. E depois que eles comem, então vai ser anunciado para Abraão o que eles vieram fazer, aqueles 3 homens. Eles vieram julgar Sodoma e Gomorra. Então, esse homem que fica com ele, que é o Senhor, diz assim, eu ocultarei para Abraão o que eu estou para fazer. Ou seja, o Senhor sempre estará pronto
para revelar o seu coração, as suas intenções para aqueles que o acolhem em sua tenda, para aqueles que têm água para os seus pés, refrigério, sustento. Então, voltando à cena aqui, verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé, que simplesmente significa a atitude dela em ver o que viu no seu Senhor. Se houve, parece que sim, houve esse conhecimento prévio dela para com o Senhor, ouvindo, quem sabe. O Senhor estava nessa cidade, nessa região há tanto tempo, pregando, ensinando. Então, essa mulher se aproximou, fez o que fez, e o Senhor conclui assim esse interlóquio. Ele disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Primeira cena. Agora, vamos já para a segunda. Os 3 versos que lemos no capítulo 8 registram algo também muito lindo e muito especial. Uma primeira nota aqui, que acho que trará um alento para as irmãs, mas espero que seja um alento até certo ponto. E o alento é o seguinte, não há em nenhum dos 4 evangelhos, nenhum registro de qualquer mulher que tenha sido hostil a Jesus. Nenhuma mulher. Mas há uma diversidade de registros de homens hostis a Jesus. Mas cuidado, o limite é o seguinte, vocês são tão pecadoras quanto nós. Então não se enganem com isso. Mas parece que de maneira muito especial, a mulher na Bíblia, ela tipifica devoção. Que coisa linda, meus irmãos. Podemos dizer assim, na Bíblia o homem é um símbolo da verdade e a mulher é um símbolo da devoção. O que seria um sem o outro? O que seria verdade sem devoção? Puro intelectualismo, cabeça cheia de teologia, mas os joelhos nunca se dobram, não é? Mas o que seria devoção sem verdade? Seria misticismo e um caminho muito perigoso. Então, graças a Deus, porque assim Ele estabeleceu a verdade e a devoção. E o que nós vemos aqui em Lucas 8, de 1 a 3? Nós vemos devoção. Só Lucas registra, mais uma vez. O quê? Vamos de novo. Aconteceu depois disso que, queria destacar essa expressão, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Está vendo essa expressão? Cidade em cidade, aldeia em aldeia. Meus irmãos, me parece que ela está aí de um modo muito especial. E o modo especial é o testemunho que já vimos, já buscamos ser ajudados aqui nesse texto da mulher chamada pecadora. O que foi demonstrado aqui nesse relato de 36 a 50 é aquilo que representará o testemunho do Senhor de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ou seja, se não houver o prostrar-se aos seus pés, se não houver as lágrimas para os seus pés, se não houver os cabelos que enxugam seus pés, tudo que já explicamos, se não houver um unguento precioso, o meu tesouro, que é derramado diante desses pés, então não pode haver testemunho. Esse é o testemunho. Então vamos guardar isso, meus irmãos, porque vivemos dias tão difíceis, não é? Inclusive nós temos extremos tão violentos. Nós temos o extremo de não queremos doutrina, não queremos ensino, não queremos nada. Nós queremos estar aqui, levantar as mãos e adorar, e o anjo do céu descer, e o Senhor fale conosco.
umas coisas estranhas. Por outro lado, nós temos uma corrente de intelectuais. Livros e teologia sistemática, e mais isso e mais aquilo, enchendo a cabeça de doutrinas, e isso enche o peito. Nós somos isso ou somos aquilo. Aprende aquelas palavras difíceis que não estão na Bíblia, mas está lá na teologia sistemática, né? Eles aprendem aquelas palavras cabulosas. Isso traz para eles tanto orgulho da sua caixinha doutrinária. Ah, meus irmãos, nosso Deus nunca nos intentou entrancar em caixinhas doutrinárias, simplesmente porque Ele quer que nós sejamos embevecidos com Cristo, vendo a Cristo, amando a Cristo, vendo a Cristo na palavra, vendo a Cristo na adoração. Então, que necessidade nós temos de sermos corrigidos em ambos os aspectos? Então aqui nós estamos vendo as mulheres, só elas. Vamos lá. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E aí estão os 12. Claro, eles estão basicamente o tempo todo com ele, a não ser quando ele seleciona aqueles 3, né? Mas esse relato aqui não tem nada a ver com eles. Veja lá, o verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas. Olha que lindo, irmãos. Na medida em que o Senhor encontra espaço para tocar-nos, como Ele tocou essa mulher, e então nos curar, é que nós podemos ser testemunhas devotadas. Devoção, porque nós devemos tudo àquele que nos tem curado. Quem poderia nos curar? Teologia? Doutrinas? Mestres? Apóstolos? Profetas? Ministérios? Quem poderia nos curar? Mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Agora veja, nós temos aí 2 pontos. E olhe quem é a primeira: Maria Madalena. Se fosse falar sobre ela, ia precisar de mais abanador aqui nessa manhã. Porque que história tem essa mulher, não é? Maria Madalena. Aqui nesse texto é dito que, veja, dela saíram 7 demônios, certo? Agora, se você ler o relato de Marcos 16, 9, é dito que o Senhor de Maria Madalena expelira 7 demônios. Muito interessante essa contraposição aí. Então o Senhor expeliu dela, pela sua autoridade, 7 demônios. E como Ele os expeliu, eles não tiveram outra alternativa. Eles teriam que sair dela. Então Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios. Aí são citadas outras mulheres também. Queria chamar a atenção um pouquinho mais sobre Maria Madalena. Objetivamente. Ela, você sabe que está lá, naquele dia, o domingo pela manhã, bem cedo. E ela foi a primeira testemunha do Senhor ressurreto. E a sua devoção é tão maravilhosa. Oh, imagine uma mulher como Maria Madalena. 7 demônios tomando conta da vida dela, atormentando. Assim como vamos ver à frente o endemoniado gadareno. Mas dela saíram 7 demônios. Toda a vida dela, ela deve a um homem. Então agora ela está lá no túmulo e ela vê que o corpo não está lá, que o túmulo está aberto. Então aparece alguém naquele jardim e vê ela chorando. E ela não sabe que aquele é Jesus ressuscitado. Então ela pensa ser o jardineiro, alguém que cuidava do jardim do túmulo de José de Arimateia. Então ela pergunta ao jardineiro, ela se refere a ele assim: Senhor, se foste tu que o tiraste do túmulo, me dize onde o puseste, e eu o levarei comigo. Ela não compreendia o significado da ressurreição, mas ela se compreendia que se ele não valia nada para os fariseus, escribas e saduceus, ele era tudo para ela. Eu o levarei.
Então, o Senhor se revela a ela. Podemos imaginar, meus irmãos, até mesmo essas palavras de Maria, o que significou para o nosso Senhor ressurreto. Ele está interagindo com ela. Ela achou que fosse o jardineiro, e ela ouviu isso dele. Senhor, se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Então, sabe o que ele faz? Primeiro, antes, foi dito assim: mulher, por que choras? Não é? O jardineiro, que ela achava que era o jardineiro, era o Senhor. E disse: mulher, mulher, por que choras? Então ela fala o que eu acabei de citar, que ela estava buscando Jesus, o Nazareno, e etc. E depois do Senhor ouvir essas palavras dela, se foste tu que o tiraste, me dizes, então eu o levarei. Agora ele não diz mulher, agora ele diz Maria. Maria. Ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo seu próprio nome. E quando ele diz Maria, o que ela diz para ele? Rabone, não Rabi, Rabone. Rabi significa mestre, mas Rabone significa meu mestre. Meu mestre. Rabone. Então, o Senhor diz a ela: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Até aqui, só meu Pai, o Pai eterno do Filho eterno. Mas vai ter com os meus irmãos, seus discípulos, e dize a eles: subo para o meu Pai, mas também o vosso Pai. Meus amados irmãos, subo para o meu Deus, porque Deus, quem é Deus? Ele é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e o era exclusivamente dele. Mas agora, subo para o meu Pai e o vosso Pai, introduzidos na filiação, e subo para o meu Deus e o vosso Deus, porque eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ah, meus irmãos, Maria foi tornada uma mensageira das duas maiores revelações de toda a Bíblia. Filiação, como uma linha de ouro, que vai de Gênesis a Apocalipse. A primeira é filiação, a outra é sacerdócio. Você lembra do livro de Hebreus, capítulo 5, versos 5 e 6? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Filiação. E, verso seguinte, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por causa da obra da redenção, o que ocorreu conosco? Nós fomos feitos filhos de Deus e fomos feitos sacerdotes do Deus Altíssimo. Porque o Filho de Deus é o Filho com F maiúsculo, hífen, sacerdote com S maiúsculo. Esse é o tema de Hebreus, o Filho sacerdote. E quem somos nós? Os filhos sacerdotes do Deus Altíssimo. Meus irmãos, podemos dizer que o Senhor confiou essa mensagem a uma mulher, a Maria Madalena. E ela então foi ter com os discípulos e contar para eles o que ela ouviu do Senhor. Que mensagem! Como nós falamos, ela domina a Bíblia toda. Que lindo, meus irmãos. Vamos para o terceiro relato para terminar. O último, então, nós já lemos, então vamos só mencionar alguns detalhes. O endemoninhado gadareno. Por favor, já lemos todo o relato de Lucas. Abra o texto de Marcos, por favor, sobre o mesmo evento, rapidamente. Marcos, capítulo 5. Aqui, para o propósito, só nos interessam 2 versículos, mas você vai ter todo o relato aí também. São 20 versículos. Marcos, capítulo 5, por favor. Veja o que diz o verso 5.
Vamos ler desde o verso 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre inquietação, tormento, angústia, dor. Andava sempre, de noite e de dia, clamando. Aqui, a primeira atenção que queria chamar dos irmãos. É um relato de Marcos. Lucas não colocou essa palavra, por isso viemos a Marcos. Sabe o que significa essa palavra clamando, na língua original? Esse homem não falava mais. Ele estava absolutamente adoentado, possesso, desequilibrado e insano. Quando essa palavra clamando é usada por Marcos, na língua original, escute bem, significa um som de um coacho, como de uma rã na lagoa. Ou um som de um corvo. No Brasil não temos muitos, né? Mas se você for em outros países, especialmente os mais do norte, você vai ver esses corvos como são lá. Eles são grandes, muito maiores do que os daqui. E são muito estranhos. E ele tem um grunhido tenebroso, esses corvos. Já vimos muitos deles. São comuns, como pombas quase aqui nas praças, são esses corvos em outros países. E esse registro se refere, essa palavra se refere a esse grunhido. Então pense, um coacho, um som como um coacho de uma rã, e um grunhido como de um corvo. Tormento. Mas irmãos, que coisa maravilhosa! Embora a queda do homem tenha a imagem de Deus no homem, e realmente arruinou no espírito, na alma e inclusive no corpo, a queda do homem não destruiu a imagem de Deus no homem. Porque o espírito e a alma do homem, em especial, continuam clamando por Deus. E buscando, como vimos na sessão da manhã, de maneira tão linda, buscando encontrar essa satisfação em lugares errados. Não é? E por que busca essa satisfação? Porque tanto o espírito quanto a alma gemem. Porque o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem. E conforme a nossa semelhança. Meus irmãos, isso é o que dá dignidade à vida humana. Então aí está alguém que não fala, atormentado, quem sabe até mesmo coachando e grunhindo. Ele não estava possesso, como Maria Madalena, de 7 demônios, ele estava possesso de uma legião de demônios. Sabe o que isso significa? Legião, na linguagem romana, fala de uma guarda romana, um exército de pelo menos 2.000 homens. Alguns falam em 6.000 homens, porque quando o exército romano iria combater um inimigo, dependendo do grau da batalha, as legiões tinham composição diferentes, dependendo do inimigo. Então imaginem, no mínimo 2.000, de 2.000 a 6.000 homens compõem uma legião. Quando nosso Senhor perguntou para esse homem, escute bem de novo isso, ele não pergunta para o demônio, nosso Senhor não tem interlóquios com demônios, nunca. Ele pergunta para o homem, qual é o teu nome? Então, o que ele ouve é a resposta dos demônios. E eles dizem, legião, porque somos muitos. A pergunta que ele faz para o homem não é respondida pelo homem, é respondida pela legião. Porque esse homem está totalmente dominado por elas, ele não pode falar. Por isso nós temos a palavra clamando, coachando, grunhindo. Mas olha o que acontece aqui, meus irmãos. Porque essa é a nossa história. Clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Automutilação. Quantos jovens, por causa de TikTok, Facebook e etc.,
estão praticando automutilação. Verso 6. Quando, de longe, olha isso, viu Jesus, correu e o adorou. Queria destacar essas duas palavras então. A primeira, clamando, já explicamos. Essa segunda, adorou. Nosso irmão pela manhã já citou qual é essa palavra na língua original. Proskuneu, ou proskuneu, que significa prostrar-se, certo? Mas há um sentido adicional que eu gostaria de usar aqui. Consulte essa palavra, faça o seu exame e você vai ver. E ouça, irmão e irmã, essa palavra proskuneu é aplicada para um cachorrinho que vem lamber a mão do seu dono, porque ele sabe quem é o seu dono. Você já viu, certamente, esses animaizinhos doentes, eles são tão inteligentes, não são? Eles são muito sensíveis, eles percebem até o ambiente, são muito sensíveis. Então, quando você olha um cãozinho doente, muitas vezes você pode observar ele lá, quem sabe deitado sobre a sua pata, e quando chega alguém perto dele, ele nem levanta a cabeça, ele só olha para cima assim, não é? Pedindo misericórdia para você, dizendo assim, cuide de mim, eu estou doente, não é? Um cãozinho. Proskuneu, um cãozinho que vem lamber a mão do seu dono. Nossos irmãos têm Antoniel e Nancy tem uma chácara muito gostosa ali em Londrina. E eles têm alguns cães ali, e tem uma muito especial, uma cadelinha. E quando se chega lá, eu nem mesmo vivo lá, imagino com eles como é. Quando se chega lá para alguma refeição, alguma coisa, você se assenta, logo vem a cadelinha. E já estive lá algumas vezes, então já conheço o jeito dela. Então eu ponho a mão na minha perna assim e fico quieto. Ela coloca o focinho debaixo da minha mão, assim na minha coxa, e joga a minha mão para cima para fazer carinho dela. Então, essa foi a palavra usada aí. Ele se prostra, porque ele se vê, então, ele se sente como esse cãozinho, mas que de alguma maneira está reconhecendo quem é o seu proprietário. Oh, amados irmãos, não foi assim conosco? Não foi esse o toque do Senhor em nós? Então ele se prostrou e adorou. Aí de novo, aquela legião fala. E o que ela fala? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. E nosso Senhor diz, espírito imundo, sai desse homem. O restante da história nós já conhecemos. Então, depois disso, aquele homem é achado vestido, porque ele andava nu, dia e noite, por meio dos sepulcros e se cortando com pedras. E se alguém tentasse subjugá-lo, despedaçava os grilhões. Agora ele é encontrado vestido, em perfeito juízo, mas o detalhe especial de Lucas, assentado aos pés de Jesus. Sim, é a nossa história. Bendito seja o Senhor. E sabe o que acontece no final do relato, para nós concluirmos? Há um pedido dele. Primeiro há uma frase dos porqueiros. Porqueiros tinham que falar porcalhada mesmo, né? Então o que esses porqueiros falam? Você ouviu? Eles perderam muito do seu lucro. 2.000 porcos não são pouca coisa, né? É muita carne, é muito lucro. Então quando eles se precipitaram naquele abismo, os porqueiros ficaram muito irritados. E eles disseram, esse homem precisa deixar aqui, porque agora foi 2.000 porcos, amanhã nós não sabemos quantos mais serão, não é? Então, retira-te daqui. Dizendo isso para quem? Para Jesus. Uma terra na qual habitava um endemoniado com uma legião. Uma terra perdida, Gadara, além do Jordão. Retira-se daqui. E o que o Senhor faz? Toma o barco
para se retirar. Porque é assim que sempre ele faz. Ele não vai procurar convencer os outros de que ele é o Messias, a água viva, o Filho de Deus. Se nós trancamos as portas, ele se retira, porque ele é assim. Então aquele endemoniado vai ao encontro dele, porque ali está todo o tesouro dele, o seu Jesus. Podemos dizer que uma legião saiu e um entrou. Então ele vai em busca desse um e pede que ele possa entrar no barco. Ele não tinha casa, não é? Diz que ele não vivia em casa, fora da sociedade. Então ele pede para ir no barco e se tornar um discípulo perene de Jesus. Mas então, concluindo, o nosso Senhor usa essa frase linda, que tem sido o foco de nossas meditações desde o primeiro dia. O Senhor diz a ele: não, volta para a tua casa. Ele não podia ficar mais na casa dele. Como você pode ter alguém na sua casa nessas condições? Não é? Sua moradia se tornou os sepulcros. Mas agora o Senhor diz: volta para casa e dá testemunho. Conta tudo o que Deus te fez. Então, meus irmãos, são 3 cenários. Aquela mulher, com tudo que ela fez, tipificando qual é o testemunho que deve ser dado de cidade em cidade, por essa mulher nessa cena tão linda. Depois nós vemos a Maria Madalena, mais um aspecto do testemunho. O significado então da filiação e do sacerdócio. Oh, que importante elemento no nosso testemunho, tão central. E por último, o testemunho de que Ele é aquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E foi isso que o gadareno então podia anunciar. Digamos, um tríplice testemunho. Meus irmãos, nós só vimos uma parcelazinha do Evangelho de Lucas. Todo esse Evangelho, se for lido à luz do que nós vimos, porque é assim que ele inicia, você viu? Então você vai ver a beleza desse Evangelho. O Senhor preparando vasos, preparando vasos, preparando vasos, vasos novos, para que contenham um novo vinho, para que possam ser testemunho para o Senhor. E por último, para terminarmos, lembre-se que Lucas é o autor de Atos. Lembre-se disso também. Ele não tem obras desconexas. Aliás, quando ele começa o livro de Atos, ele faz referência ao seu Evangelho. Escrevi aquele primeiro livro, ó Teófilo, para relatar as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Não é assim que o livro de Atos começa? Então, quando nós lemos o livro de Atos, o que nós temos mesmo? O vaso coletivo do testemunho do Senhor. Quem é? A igreja. Como um vaso do testemunho coletivo de Deus. Aquilo que ele foi preparando em Lucas, está lá pronto em Atos, para testemunhar quem é aquele que moldou o vaso, pelo poder do vinho novo, que desce para encher esse vaso, em Atos capítulo 2, o Pentecostes. Então que o Senhor continue nos ajudando a ver esses quadros, e que sobretudo, meus irmãos, uma ardente devoção por Ele, consuma os nossos corações. Ninguém poderá permanecer de pé na vinda do Filho do Homem, a não ser aqueles que o amam. Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar. Amado Jesus, que nos amou desde sempre, que nos achou no caminho, que nos uniu ao seu rebanho, que nos curou as feridas, que nos amparou com suas asas. Nosso tesouro, nossa vida és tu. Bendito seja o teu nome. Continua, Senhor, te pedimos, mantendo fresca e acesa a chama da devoção por ti nos nossos corações. Ajuda-nos a nunca permitirmos que nada e ninguém se interponha entre a face do Senhor e a nossa face. Assim nós te pedimos, Senhor,
confiando tudo que tivemos nesses dias às tuas santas mãos. Guarda as tuas sementes, Senhor, para que nada seja perdido. Assim oramos, no teu precioso nome. Amém.